Mas tem fábulas, tem palavras importantes que o Senhor colocou dentro desse versículo, aonde ele estava no Getsêmani. Esse versículo está situado no Getsêmani. Está no momento de angústia, não de medo, mas de angústia. Porque o Senhor Jesus sabia das horas do que ia acontecer, que estava já ali a caminho do Calvário, para o plano de redenção ser totalmente ali executado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que o Senhor Jesus gosta de jardins, não é? O Senhor Jesus já estava no jardim do Éden. Quando ali acontece o pecado, no Gênesis capítulo 3, o Cordeiro, desde a fundação do mundo, já estava ali sendo preparado, imolado. O Senhor Jesus sempre está nos jardins. Podemos ver agora ele no Getsêmani, não é? E nesse jardim, no jardim da angústia, é o jardim da revelação, da profecia de Gênesis capítulo 3, aonde o Senhor Deus determina a profecia do Messias vindouro. Ao olharmos para o Getsêmani, podemos entender que é um jardim da agonia, mas não um jardim do medo, não um jardim da frustração, mas um jardim onde o Senhor Jesus sabe que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. O Senhor gosta tanto de jardim, que ele foi sepultado perto de um jardim, o jardim do horto, o jardim da ressurreição. O jardim que é onde aquelas mulheres chegaram e ficaram desesperadas. E aquele anjo conversa: por que estáis aqui procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Aquele que ressuscitou, aleluia! O Senhor Jesus gosta tanto de jardim, que há preparado um jardim para nós em Apocalipse 20. Aonde não haverá dor, tristeza, choro, porque no jardim da ressurreição, abre para nós a oportunidade de alcançarmos esse jardim das mansões celestiais. Mas atente-te bem, não é aqui que nós vamos pregar, não é aqui que nós vamos nos debruçar nessa noite, mas nós vamos entender um pouquinho sobre esse versículo 41, principalmente algumas palavras que Jesus deixa de exortação para os seus discípulos, e eu trago hoje para esta mocidade, para todos que aqui estão. A primeira palavra que o Senhor ele declara como a exortação, ele fala para os seus discípulos: vigiai. O Senhor Jesus sabia dos acontecimentos, sabia da sua traição, né? O Senhor Jesus poderia falar assim: Judas, tu és um traidor, um mentiroso, um mau caráter. Mas quando Judas vai beijar Jesus, Jesus olha para Judas e fala: amigo, aqui vieste. O Senhor Jesus não em nenhum momento abre mão de Judas. Se Judas vai escolher se matar, se entrar no suicídio, é a escolha dele. Mas se ele tivesse pedido perdão ao Senhor Jesus naquele exato momento, o Senhor Jesus o perdoaria, porque o Senhor Jesus o abraçou como amigo. E é por isso que Jesus fala para os seus discípulos: vigiai, ficai atentos. A palavra atentos, irmão, é estar alerta, jovens, alertas aos perigos que este mundo oferece. Pois este mundo de hoje, essa tecnologia que está em nossas mãos, é uma tecnologia boa, sim, mas é uma tecnologia perigosa, aonde escraviza, aonde traz problemas para dentro de casa, para dentro da família. É por isso que o Senhor Jesus fala para nós nessa noite: vigiai, estai alerta para os perigos que este mundo oferece. 1 Pedro, no seu capítulo 5, no verso 8, ele ecoa, ele nos faz refletir um versículo. Ele fala dessa forma, né? Ele fala: sede sóbrios, tenham mente sã, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando
buscando a quem possa tragar. O Senhor Jesus está falando para os discípulos, e Ele fala para uma igreja que está ligada no céu, uma igreja que está esperando o tocar da trombeta. Ele fala nessa noite: vigiai, vigia, estai alerta, porque o inimigo está ao derredor. Não está brincando de ser Satanás, ele não está brincando de ser diabo. Ele está trabalhando, porque ele está decretado para o inferno, mas nós não, nós estamos, irmão, com a promessa das mansões celestiais. Nós estamos com a promessa que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos e fez para essa igreja militante. Aleluia! Depois dessa palavra, o Senhor, Ele fala sobre a oração. Não vamos não ficar muito na oração, porque a palavra da mensagem é tentação, não é a oração ainda. Mas o Senhor fala: orai. A oração, os jovens todos conhecem, sabem, praticam, mas oração, ele é um relacionamento entre você e Deus. E relacionamento com Deus se dá através da oração. Pela Bíblia nós conhecemos quem é Deus, pela bela Bíblia nós podemos ver a manifestação de Deus, mas é quando nós colocamos nosso joelho no chão, que nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Essa oração nos dá força, sabedoria, orientação, para quê? Para vencermos as adversidades da vida. Até Jesus, num certo ponto no Getsêmani, ele orou a Deus, em sua oração, não de medo, porque muitos falam que Jesus no Getsêmani teve medo. Não, Jesus nunca teve medo daquilo que já estava profetizado sobre a tua vida. Aleluia. Por mais sendo homem, 100% Deus, Jesus estava ali numa agonia tão grande, que quando na sua oração ele fala: passa de mim esse cálice, não é o medo, mas ele sabe que aquele cálice é a ira de um Deus que está revoltado, irado com a sua humanidade pelos seus pecados. Jesus sabe que naquele cálice da ira, depois da sua morte, as coisas ficarão difíceis. Jesus sabe que o que está por vir vai ser revelado para João, quando João vai ao céu em arrebatamento. E quando o Senhor revela para João, João escreve as coisas que virão. Escreve, João, o que há de acontecer quando a igreja será arrebatada ao céu. Escreve, João, porque escrevendo serás agora de aviso para uma igreja militante no século 21. Quando ele fala: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, pois a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz. Aleluia! Oh, aleluia! Ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, é saber que Ele sempre tem o melhor para nós. Jovens estão orando por muitas coisas materiais, eu louvo a Deus por isso. Orando por uma namorada, sim, por que não? Orando pela uma conquista na faculdade, amém. Mas entenda uma coisa: a vontade do Senhor é soberana, a vontade do Senhor, ela é eterna. E quando nós nos colocamos nessa dimensão, entendendo que a vontade dEle é superior, o milagre se manifesta sobre a vida do crente. Oh, aleluia! Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor.
É a vontade do Senhor que tem que ser manifestada, aleluia. E é aí que nós vamos entender por que essa palavra tentação entrou no meio do versículo. Para vencermos a tentação, nós temos que estar vigilantes, sim, e orando. Mas em Tiago capítulo 14, versículo 15, o próprio Tiago também declarou a necessidade de estarmos vigilantes. E aí que nós vamos entrar e entender essa tentação. Entender que a tentação não está na sua vida dos jovens. Tem muitos que dizem, vamos orar pelos jovens, porque os jovens são tentados. Quem disse que tentação escolhe idade? Quem disse que tentação escolhe cor? Quem disse que tentação escolhe sexo? Quem disse que tentação escolhe classe social? E nós vamos entender isso dentro do decorrer dessa mensagem. Mas aqui está o que Tiago fala para nós. Ele fala bem assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é um desejo ardente de possuir alguma coisa. Quando essa cobiça o atrai, ela seduz, ela cativa, ela fascina. E quando você é fascinado pela tentação, você vai entrar em 3 caminhos perigosos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É onde o Senhor Jesus foi tentado naquele deserto. Concupiscência da carne. 40 dias, quem é que não está com fome? Era necessário fazer o desejo da carne. E depois nós vamos entender sobre a carne fraca. Carne fraca não significa andar em pecado. Tem muita gente que peca e chega, pastor, eu pequei porque a carne é fraca, pastor. Meu irmão, a carne não é fraca. O problema é o Espírito Santo que não está agindo sobre a tua vida porque você não deixa. A carne vai ser fraca quando o Espírito Santo não é fortalecido. A carne vai ser fraca quando a alma domina os seus desejos. A carne vai ser fraca quando a alma começa as concupiscências, a desejar a carne, a desejar com o medo dos olhos e a soberba da vida. Desculpa que isso é desculpa de carne fraca. Essa carne fraca que não te dá direito de pecar, não dá direito de você achar uma desculpa e falar, a carne é fraca, por isso que eu cedi. Não te dá direito a isso. É por isso que o Senhor Jesus, Ele fala para nós e nos declara a importância de vigilantes, de dizermos vigilantes e estarmos orando. Então a cobiça, depois de haver concebido a luz, depois de concebido da luz o quê? Depois que eu entro na concupiscência, eu vou gerar alguma coisa. E o que eu vou gerar é o pecado. E esse pecado gerado vai me levar a uma consequência. Se chama morte. Talvez vocês queriam hoje uma mensagem que vocês pulassem, que vocês extravasassem. Mas eu quero te falar uma coisa. O que adianta você pular nessa noite e não ter convicção da sua salvação? O que adianta você estar num culto? Nossa, que mistério, eu sou a favor dos mistérios, sou pentecostal. Mas quando você sai dessa igreja, na madrugada você está com o celular na mão, vendo coisa errada, participando de coisa errada, vendo coisa errada. Mas eu acabei de sair da igreja, pulei. Você pode ter pulado, mas você não se alimentou. Você pode ter pulado, mas você não saiu transformado. E quando o pecado entra, ele gera 3 mortes. Primeira morte é a morte espiritual, é a morte lá do Éden. Gênesis capítulo 3, de 9 a 11. A segunda morte é a morte de Hebreus 9, 27. Que é a morte de ir para o cemitério, quando a alma deixa o corpo. E a terceira morte é a mais agravante de todas. É a morte que o Senhor Jesus falou em Mateus 5, 29 a 30, que Ele falou bem assim, se tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca.
Porque é melhor entrar no céu sem um olho e sem a mão, do que com o olho e com a mão para o inferno. Quando Jesus fala inferno, Ele está falando de uma morte eterna, de uma morte agora totalmente afastada de Deus. Meus irmãos, não sejais presas fáceis, mas sejam sábios na perseverança da palavra. Quando o Senhor Jesus fala para nós a necessidade de vigiarmos e orarmos, estamos em oração, Ele está falando uma coisa, deixando para nós uma mensagem assim, que ser tentado não é pecado. O Senhor é tentado, eu sou tentado. Não é pecado ser tentado. Essa tentação vai amanhã tem de novo. Nós só vamos ser parados de ser tentados quando o nosso corpo ser glorificado no céu. Quando a trombeta tocar, corpos glorificados, a tentação fica por terra. Mas enquanto estivermos aqui, eu e você somos tentados. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, aí é pecado de desobediência. É aí que eu entro, irmão, em rápidas palavras sobre a tentação. Se alguém perguntasse para você o que é a tentação, você pensaria: tentação? A tentação é as drogas, pornografia. A tentação é o consumismo, é a vaidade. A tentação é muito mais do que isso. A tentação que nos mostra o Senhor Jesus em suas palavras, Ele fala que a tentação, ela é insistente, é todo dia, é de manhã, é de tarde, é de noite te tentando, e ela mostra a sua insistência. A tentação, ela cria modos, métodos para te seduzir, para te convencer. Ela está todo dia tentando te convencer que ceder é melhor. A tentação se mostra tratável, ela se mostra agradável para o momento. A tentação, como se diz, ela não respeita idade nenhuma, ela é compreensiva. Meu pai tem 78 anos de idade, é tentado até hoje. Você acha que o diabo está querendo idade? O diabo quer é a alma da pessoa, pastor Vanderlei. Ele não está preocupado se tem 78, ele não abre mão de ninguém. A tentação, ela começa desde os mais novos até os mais velhos. A tentação, ela não faz nenhuma acepção, porque a tentação diz: aproveita. Nem sempre a oportunidade volta. Ninguém precisa saber que você fez. Ei, ela sempre cria um clima de emoções materiais, mentais e física. Ela fala assim: eu te satisfaço. É a tentação trabalhando. Eu te satisfaço. Está vazio? Eu vou te preencher. Eu tenho o que você precisa. A tentação, irmão, a tentação, ela escolhe as nossas fraquezas. E ela fala ainda desse jeito: eu tenho o que satisfaz você. É por isso que tem muitos jovens hoje que estão cabisbaixos e sem direção, porque não souberam tratar com a tentação, não souberam lutar contra isso, que é todos os dias. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vigia, ora, seja perseverante, porque a tentação, ela está ao derredor. A tentação, ela é tão esperta que ela cita até a Bíblia. Ela cita a Bíblia na sua mente. Ela cita a Bíblia. Ela fala: fez assim com Jesus. Jesus foi tentado no deserto, mas Jesus é Deus, você não é Deus. Jesus é Deus, você não é Deus não. A tentação, irmão, ela cita, ela convida você a agir às escondidas. É dessa forma. A tentação, irmão, depois de aceita, ela vai zombar de você. Ela fala: eu sabia que você não resistiria.
A tentação agora se declara como um agente silencioso do diabo e acaba falar para você desse jeito: você aceitou porque quis. É ou não é assim a tentação? É dessa forma que ela age, sorrateiramente, silenciosamente. Deus, Ele vê o seu caráter, não é do meio de um monte de gente. Deus vai ver o seu caráter quando você está no seu quarto, quando você está a sós, quando você está sozinho, quando ninguém está vendo. Aí você fala: o pastor não está me vendo, os obreiros não estão me vendo, o Gustavo não está me vendo, o meu líder. Eu vou ver um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho. Mas tem um Deus que os seus olhos estão sobre todas as pessoas, e ali Ele reconhece o caráter do jovem. Oh, louvado seja Deus. Parece que ela não desiste nunca. Mas uma coisa é certa: ela não tem autoridade nenhuma. Por mais que eu falei da tentação, de tudo que ela faz, a tentação não tem autoridade na vida do crente. A tentação não tem autoridade na vida daquele que anda segundo, primeiramente, ao Espírito. A tentação, ela não tem força quando aquele jovem está jejuando como Daniel jejuou. Daniel trocou de país, foi para outra cultura, mas Daniel não abriu mão da sua essência. Daniel não abriu mão daquilo que ele aprendeu junto com papai e mamãe. Eu quero falar para jovens aqui que vão viajar para a Europa, jovens aqui que vão ter passaporte e vão para todos os lugares da Europa. Você pode ir aonde você for, mas a sua cultura pentecostal não pode ser mudada. O que você é aqui, você é lá. Lá você tem que ser crente pentecostal, crente assembleiano, aleluia. Não tem esse negócio: eu estou lá em Portugal e eles tomam um vinho bom, eu vou tomar também. A cultura lá é dessa, a nossa não é não. Eu vou para a Espanha ou para Paris, para a França, e lá o champanhe é gostoso, eu vou tomar também. Daniel estava numa nação diferente, mas Daniel falou: eu não quero os manjares do rei, eu não quero me contaminar, mas eu quero me preparar para uma obra que Deus tem para mim nesse império, para uma obra que Deus tem para mim nesta nação tão pecadora. Mas Tiago 4,7 nos dá a ferramenta para nós vencermos a tentação. Tiago 4,7 fala: submetam-se. Submeter significa obedeça. Obedecer significa entregar a Ele o controle total da vontade, do direito, das posses, dos interesses da vida, do tudo. Significa reconhecer que o que se é, o que se tem, o que se vier, e o que ser e ter pertence a Deus. Obedecer significa: eu não tenho vontade, mas a vontade de Deus está sobre a minha vida. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, o diabo bate em retirada, a tentação bate em retirada. A palavra submeter-se está também ligada muito a resistir. Resistir-se é opor-se, é ser contra a tentação. Resistir nos forma caráter. E aqui eu quero dar uma palavra que muitas vezes está entrando dentro da igreja sorrateiramente, o tal do carisma. Carisma não leva ninguém para o céu, não. O carismático está para seduzir e lançar as suas mentiras. Te seduz, te lança a mentira, te desvia do caminho da salvação. Homem de caráter é o homem que preza por ser discípulo. Parece que estamos vivendo em tempos que essa palavra discípulo, de aprendiz, de aluno, ficou em segundo plano. Hoje o negócio é fazer fãs. Parece que hoje estamos fazendo fãs.
E sendo que a mensagem que o Senhor pregou sobre a grande comissão é ide e fazer discípulos, fazei homens a minha obediência, homens que vão obedecer a mim, que vão obedecer a palavra, porque é essa palavra que garante salvação. Resistir significa para nós, irmão, que devemos ter um caráter forte e não entrarmos na simpatia das massas. Eu estou bem na foto, sou o da massa. Cuidado com a massa, porque a massa, na realidade, ela não tem nada. Porque muitos seguiam a Jesus, mas no dia que ele deu aquele sermão duro e chegou e falou: sabe por que vocês estão me seguindo? É porque não falta pão e não falta milagre. Porque o dia que eu parar de fazer milagre e parar de dar pão, vocês E muitos foram se afastando, a massa foi se afastando. A massa que gostava dos milagres foi se afastando. Até ficou alguns, 12. E Jesus falou assim: vocês não querem ir também não? Pedro olhou e falou: ei, de care mande que de anderá. De querer mandar a subir que a sérvia. Ah, Senhor, para onde vamos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, aleluia. Ei, nós vamos entrar na parte final da mensagem. Temos que reconhecer, meus irmãos, que por mais que a tentação trabalhe 24 horas por dia, nós temos um Deus que não dorme, não cochila, está de vigília, está operando, está agindo, está fazendo milagre, está cuidando, está zelando, está operando, porque Ele é um Deus que não dorme, é um Deus que age sobre a vida do crente, o crente que ora, aleluia! Ei. Aí o Senhor sai da palavra tentação e Ele começa a falar agora sobre o Espírito. E esse Espírito com E minúsculo que está na sua Bíblia não é o Espírito Santo, não é a manifestação da Trindade. O que o Senhor está falando sobre Espírito é sobre o eu interior da pessoa. Jesus está tratando com os discípulos uma dicotomia entre alma e uma carne fraca. Mas ele sabe, o Espírito está pronto. Quando ele fala, ele quer explicar o seguinte: olha, aquilo que eu falei em João capítulo 3, lá para Nicodemos, é o que vocês precisam entender. Ei, é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos, o seu eu interior precisa nascer da água e do Espírito. Quando o crente nasce no seu eu interior, da água do Espírito, ele vai jorrar fonte, mananciais de água viva, aleluia! É por isso que Jesus falou: ei, quem tem sede? Naquela grande festa, no livro de João, que o sacerdote chegava, eram 7 dias de festa, e ali vinha o último dia, o sacerdote ia até no tanque de Siloé, pegava aquele vaso de ouro, vazio, ia no tanque de Siloé, e ali ele enchia com água, e ele voltava no meio da multidão, era o ápice da festa. E aí ele subia os degraus ali da escada do templo. Quando chegava no último degrau, ele pegava aquela água que simbolizava uma lavagem espiritual, e ele jogava aquela água nas escadas, tipificando e mostrando que a água limpa, que a água purifica pecado. Aí Jesus, vendo aquilo, ele grita em alta voz: quem tem sede? Vem a mim. Isso aí não resolve. Isso é sombra para esse que está aqui em carne, aleluia. É esse Espírito, irmão, que João 4:24, o Senhor Jesus fala para aquela mulher samaritana. Ela fala: olha, o Senhor Deus procura
Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse espírito não está em letra maiúscula, está em minúscula. O Senhor Jesus está falando para a samaritana, é o seu eu interior. É como entra um pecador aqui dentro. Ele não sabe nada do Espírito Santo, ele não sabe nada de Trindade, mas ele entra com o seu eu interior. Ele senta e começa agora a adorar o Senhor do profundo. Ele começa a adorar, e Deus olha e fala: eu encontrei um adorador, eu encontrei um eu interior que está me adorando, eu encontrei um que está batendo o peito. Eu sou pecador, eu sou um falho, mas eu vim te adorar, eu vim com as minhas mazelas te adorar. Oh, aleluia, aleluia. Quando esse eu interior se convence que é um pecador através do Espírito Santo, o Espírito Santo faz dele morada eterna, porque nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo disse: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificai ele, reprimir, apagar, parar de alimentar o velho homem, os efeitos do corpo certamente vivereis. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, guiados agora não pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, os versículos 17 a seguir, é guiados pelo Espírito Santo. O crente guiado pelo Espírito Santo, ele não pensa em fofoca, ele não pensa em falar mal do irmão, o jovem não pensa em querer esperto, ser mais esperto do que o outro. Eu te falo uma coisa, jovem, não seja esperto, seja honesto. Quem te disse que o esperto prevalece? Quem te disse que o esperto prevalece? Esperto é para o mundo. O mundo vive de espertezas, mas o servo do Senhor, ele é justo, ele é honesto. O servo do Senhor, ele não se envolve com coisas erradas, não compra troço roubado. Não tem esse negócio para o servo querer viver na igreja, o jovem viver na igreja adorando ao Senhor e trazendo pecado de Acã para dentro de casa. Foi por causa do pecado de Acã que toda uma tribo padeceu. Tem gente padecendo por quê? Porque não é culpa da igreja, não é culpa do pastor. Está se envolvendo com o pecado de Acã, está se envolvendo com coisa errada, e o Senhor está mostrando através de quê? Através do chicote da desobediência. Eu nunca obriguei os meus filhos a aceitar Jesus. Nunca obriguei minha filha a casar. Mas o dia que esse menino foi lá em casa, o Senhor falou comigo: não olhe a aparência, mas eu sou do coração desse jovem. Eu estava pintando a loja, esse menino chegou, só tinha sonho e nada garantido. Só tinha sonho e nada garantido. Mas Deus falou comigo: eu sou sobre a vida desse jovem, porque a família está nas minhas mãos. É esse Deus que nós servimos, que guiamos, irmãos, somos guiados pelo Espírito Santo. E aí, irmão, nós entramos para o finalmente da mensagem. Porque Paulo depois ele vai falar de uma tricotomia: espírito, alma e corpo. Mas o Senhor Jesus fala de uma carne fraca. Carne fraca significa que nós somos frágeis. Fragilidade requer dependência. O Senhor Jesus está olhando para o seu discípulo e sabe: Pedro, hoje eu já te falei e estou vendo você me negando. Pedro, você que vai puxar a espada para agir pela espada, eu vou te ver me negando. A vocês que estão em minha volta, no momento que eu estiver lá sendo julgado, apedrejado, espoveteado, muitos de vocês vão sair com medo, porque vocês são frágeis. Mas fragilidade nos dá a dependência de um Deus que é o oleiro sobre a nossa vida. É um oleiro que quebra o vaso.
e fala para Jeremias: Jeremias, assim como esse vaso se quebrou, Jeremias, assim é a nação de Israel em minhas mãos, eu quebro para fazer de novo. É o que o Senhor Jesus fala nos seus evangelhos. O evangelho, ele mata para dar vida. O evangelho, ele machuca para sarar. O evangelho, ele vai te maltratar para te dar vida e vida em abundância, porque você vem com as suas mazelas, você vem com os seus pecados, você vem com a sua meninice, você vem com o seu jeito, e o Senhor fala: aqui é do meu jeito, aqui é do meu jeito, não é do teu jeito, jovem, não é do teu jeito, e é do jeito desse Deus poderoso, porque Ele te convida hoje: venha como estás, mas nunca vai dizer que você vai ficar como você veio. Não, aquele que vem para a presença do Senhor, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo, ele é transformado pelo poder da graça de Deus. Quando o Evangelho entra na casa do crente, a vida muda. Não é vida financeira, mas é a vida espiritual. É pai conversando com o filho, é filho obedecendo ao pai, é a esposa sendo submissa, é o marido sendo um bom marido, é uma família em comunhão com Deus poderoso. Aleluia! Olha, irmãos, quando o Senhor está falando dessa carne fraca, Ele está mostrando para nós que a nossa alma é um tribunal aonde as decisões da vida são tomadas. Minha velha mãe, que morreu tem 3 anos, a maior herança que minha mãe deixou foi a fé. E uma frase que minha mãe me contava, que eu levo na tábua do meu coração. Ela olhava para você: olha, é melhor ter marca no joelho, porque minha mãe tinha marca no joelho, viu? O joelho carrancudo. E ela falava: é melhor ter marca no joelho do que cicatrizes no coração. A minha mãe falava assim: é melhor ter marca no joelho. Por quê? Porque quem está de joelho está sendo orientado por Deus, e quem é orientado por Deus não se machuca. Quem é orientado por Deus vence. Quem é orientado por Deus anda no deserto descalço e não vê a terra queimar os seus pés. Não sente por quê? Porque está debaixo de uma orientação divina de um Deus todo-poderoso. Ah, juventude, não ceda. Finalmente eu falo para vocês que o versículo 26 do versículo 41 nos chama a uma vida de equilíbrio, de vigilância, de sermos proativos, de anteciparmos o problema, de termos uma vida de oração, de dependência de Deus, de termos um relacionamento aceitando a vontade de Deus e não a minha, vivendo no Espírito, que nasce um novo homem da água e do Espírito, sabendo que a nossa carne é fraca, que somos frágeis, mas que nós estamos na mão de um oleiro poderoso, que nos transforma e que nos faz mais do que vencedor. Eu peço à igreja para se colocar de pé. Eu quero aqui chamar o Yuri, aleluia. Já encerramos nessa noite. Eu agradeço a Deus por essa revelação. Muito trabalhei nesse versículo, não foram dias e dias escrevendo para chegar naquilo que realmente era necessário trazer para a igreja. Porque a exegese de hoje é uma exegese diferente das antigas. A exegese pregada de hoje é a minha experiência para a Bíblia. É um tal de contar a experiência. A exegese dos antigos, do meu velho pai que tem 78 anos, meu pai fala para mim assim: sabe como é que é a revelação de Deus, meu filho? É quando eu tiro meus óculos e olho para a Bíblia e vejo o versículo, e é aí que o Senhor vai revelar do versículo para mim, e eu vou levar para a igreja. Papai está falando comigo assim: a maior revelação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É de uma Bíblia eficaz, é de uma Bíblia que está em nossas mãos para ser manuseada. Não para ser esquecida nos altares, mas para ser manuseada, para ser realmente pregada a verdade, para ser pregada aquilo que muda a tua vida. Porque a trombeta vai tocar, igreja. E espero que todos aqui, no dia que a trombeta tocar,
você possa estar se encontrando com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Ei de carendébia séria, subhande carabanarás. Ei de ribecadirélio racé. E querer errado que recebe de caramandarás. Baby rasobi kedinande calehande racé. E nequiberande sobeleca debiandaço nehere ras. Eis que eu vejo uma sabedoria diferente dentro desta casa, eis que eu vejo uma sabedoria da leitura introdutória, aleluia. Quando Deus deu sabedoria a Daniel e aos seus amigos, eu vejo Deus dando sabedoria, a sabedoria acadêmica dentro desta casa. Eu vejo diplomas aqui, altos diplomas dentro desta casa. Eu vejo Deus agindo em vida de jovens aqui, que começaram e pararam, e Deus está falando: você vai começar de novo e vai até o fim, porque eu sou Deus da tua vida, aleluia, aleluia. Cante esse hino, põe a mão no teu coração. Deus tem mais em fazer ainda no particular com algumas pessoas aqui. Eu não preciso transformar.